pouquinho olhando aqui, mas eu quero comentar com os irmãos a palavra do Senhor no tempo que nos resta aqui, quando nós falamos ali e no culto de ensinamento em Boiscanga, e eu tinha dado ao presbítero André uma oportunidade para trazer uma palavra logo no início, e pensei comigo, vou resumir o tempo que vou falar. E aí comecei falando devagar, quando assustei que não tinha falado mais de 1 hora, né? Glória a Deus. E aí a gente começa a falar, vai falando, e pega gosto, né? A coisa vai ficando boa, vai ficando gostosa, né? E aí eu entendo porque o apóstolo Paulo pregou até meia-noite, né? Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do presbítero João, que está de volta a esta casa. O presbítero João, a sua esposa, a irmã Irene, e as suas filhinhas. A igreja de Marizias está de parabéns, né? Porque o irmão João é um homem de Deus, que veio para somar aqui, né? Um homem que leva a sério a palavra do Senhor. Quando ele foi embora, eu falei isso para ele, né? Achei que ele não ia voltar mais, mas Deus é maravilhoso, né, irmão? É Ele que traça os nossos caminhos. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Então, o livro do profeta Isaías aí, né, o capítulo de número 6 e o versículo de número 8, é onde está aqui o tema, e eu quero respeitar aqui, né, o tema que os irmãos colocaram. Versículo 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Então aqui está, é a palavra do Senhor, registrada no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, que foi um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. E o livro de Isaías é uma mini Bíblia, né? 66 capítulos. A Bíblia completa tem 66 livros. Mas, né, é um dos maiores profetas do Senhor. E Isaías aqui ele deu uma resposta muito sábia e muito comprometedora ao Senhor, quando o Senhor fala para ele e pergunta para ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta Isaías responde ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meus irmãos, o profeta Isaías, ele profetizou numa época muito difícil também, como todos os profetas. Para os irmãos que pesquisam a palavra do Senhor, os irmãos sabem que os profetas não tiveram vidas fáceis, e também não profetizou para ninguém que seria fácil. Nós não encontramos nenhum profeta dizendo para ninguém: vai ser fácil a sua missão, vai ser fácil fazer a obra do Senhor. Não, nós não encontramos, né? Porque nenhum deles encontraram facilidade, né? E então a profecia de Isaías está dividida em duas partes.
Na primeira parte, o profeta Isaías profetiza juízo, julgamento de Deus, justiça de Deus para o povo. E a segunda parte, ele profetiza salvação. É por isso que ele é chamado de um profeta messiânico, porque ele foi aquele que profetizou, o profeta que mais profetizou acerca da vinda de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então, meus irmãos, Isaías teve um profeta, um ministério duradouro. O ministério do profeta Isaías durou mais de meio século. Foi mais de 50 anos ministrando a palavra do Senhor. Foi mais de 50 anos profetizando a palavra do Senhor. Foi mais de 50 anos sendo boca de Deus, tanto para os moradores de Jerusalém, como para os moradores de Judá. Então o ministério do profeta Isaías abrangeu, meus irmãos, 4 reinados. O reinado de Uzias, o reinado de Jotão, o reinado de Acaz e também, por último, o reinado de Ezequias. Os irmãos conhecem muito bem quando ele profetizou para Ezequias a sua morte, e logo em seguida Deus diz: volta lá, Isaías, fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e acrescentarei ainda os seus anos de vida para 15 anos. E ao terceiro dia, diga para ele que eu vou realizar o desejo do coração dele. Ao terceiro dia ele vai subir à casa do Senhor. Então, meus irmãos, o profeta Isaías profetizou, quando esses 4 reis, eles governaram Judá. E antes desta visão aqui no capítulo de número 6, o profeta Isaías já tinha tido algumas visões de Deus. O profeta Isaías já tinha profetizado algumas mensagens do Senhor. Mas durante esses mais de 50 anos de ministério profético do profeta Isaías, o que mais marcou a vida do profeta foi esta visão do capítulo de número 6. E ele começa narrando lá que foi justamente no ano que morreu o rei Uzias. No ano que morreu o rei Uzias, Deus marcou a vida daquele homem. E segundo os pesquisadores, segundo um dos homens de Deus que já andou por esta terra, Orlando Boyer, ele diz que o profeta Isaías foi um dos profetas mais ilustres do Antigo Testamento. E ele diz que, segundo a tradução, a origem do profeta Isaías era uma origem real, porque ele vinha de palácio, diferente dos demais outros profetas, como é o caso de Amós, por exemplo, que era boiadeiro, como é o caso de Eliseu, que era arador de terra. Enfim, esse aqui, ele veio do palácio porque ele era parente de reis, ele era parente de pessoas riquíssimas. E a Bíblia diz que ele era filho de Amós.
Amós era irmão do rei Amazias. Amazias era pai do rei Josias, este que morreu no ano que ele viu a glória do Senhor. Então Isaías era um primo legítimo do rei Uzias. Eu não sei qual era o vínculo de amizade que ele tinha com o rei Uzias, eu não sei. Eu não sei se o rei Uzias, por ser o rei Uzias, por ser rico, por ser o grande rei Uzias, porque a Bíblia diz que este Uzias ele começou a reinar com 17 anos de idade. E diz que tudo que ele fez, ele prosperou. Ele prosperou de uma forma maravilhosa. Mas a Bíblia diz que esse rei Uzias, um dia ele deixou a soberba entrar no seu coração. E ele entrou no templo para apresentar sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que levantou 50 sacerdotes, homens valentes, entraram após si no templo e diz: Uzias, não te é lícito fazer tal serviço na casa do Senhor, porque este serviço de queimar, de oferecer sacrifício a Deus, isso é obra dos sacerdotes, não é obra de rei. E a Bíblia diz que Uzias se indignou contra aqueles 50 sacerdotes e diz que o Senhor feriu o rei Uzias na testa com a lepra. Dentro da casa do Senhor, o Senhor feriu o rei Uzias com lepra. Ele teve que morar fora da cidade, ele teve que morar fora do palácio. E a Bíblia diz que o rei Uzias faleceu leproso. Então, só depois da morte do rei Uzias, que Isaías teve o privilégio de ter a maior visão que ele teve da parte de Deus. Eu não sei se Uzias era impedimento para Isaías, mas se fosse impedimento, Deus recolheu Uzias para que Isaías pudesse ver, contemplar a glória, a santidade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por que você está falando isso, pastor? Estou falando porque tem muitas coisas na nossa vida que nos impede de ver a santidade de Deus. Tem muitas coisas que estão entrelaçadas na nossa vida que nos impede de ver a glória do Senhor. Aleluia! Mas se Deus tem um plano maior na sua vida, não se preocupe não. É bom que você desperte logo, abre os ouvidos logo, abre os seus olhos logo. Mas se isso não acontecer, aleluia, o Senhor pode mexer e pode tocar naquilo que te impede, para que você tenha, aleluia, uma experiência maior com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E diz que o rei Uzias agora é morto. E naquele mesmo ano, no ano que morre o rei Uzias, diz que ele viu o Senhor assentado sobre um sublime e grande trono. Mas antes disso, ele já era crente. Antes disso, ele já era profeta. Antes disso, ele já entregava algumas mensagens de Deus. E antes dessa visão, o profeta Isaías era aquele profeta agressivo. A mensagem do profeta Isaías, antes desta visão, era uma mensagem agressiva. Se os irmãos forem analisar no capítulo de número 5, aí antes da visão, diz que o profeta Isaías, ele apontava mesmo. Ele levantava o dedo indicador e ele apontava mesmo. Confira comigo aí.
alguns versículos da palavra do Senhor. No capítulo de número 5. Tenha paciência comigo, é porque a gente que pastoreia, a gente vai trazendo uma mensagem mais concreta, né? Glória a Deus. Uma coisa mais, aleluia, que vai trazer uma edificação maior para a igreja. No versículo 8, ele já começa dizendo: ai daqueles que ajuntam casa a casa, se unem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Então ele apontava e dizia: ai daqueles. Mas na frente, no versículo 11, ele aponta novamente e diz: ai daqueles que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho se esquenta ou os esquenta. Ele observava a vida daqueles que gostavam de encher a cara, que saía pela manhã e ficava até a noite bebendo vinho, e chegava à noite em casa embriagado, e ele dizia: ai desses. E ele continua no capítulo de número 5, ainda no versículo 18, ele diz: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de cabos. Ele: ai daqueles, dizia ele, ai daqueles que puxam pela iniquidade, que têm o prazer da iniquidade, que não é a iniquidade que vai até eles, é eles que vão até a iniquidade. Eles puxam a iniquidade para si. E ele começa a apontar, só com o dedo indicador, só apontando para quem está à sua volta. Versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam de mal, que faz da escuridade luz, e da luz escuridade, que fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ele observava e já dava sentença. Ele observava e já entregavam uma mensagem de sentença, uma mensagem de juízo. É por isso que a profecia dele está dividida em duas partes. Primeira parte, juízo. Segunda parte, salvação. Versículo 21, ele dizia: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Tinha alguns, na época existiam sábios, que se consideravam sábios mesmos, e tinham sábios. Ser sábio naquela época era um ministério quase comparado com os reis, quase comparado com os profetas, quase comparado com os sacerdotes. Mas ele dizia: ai daqueles que se acham sábios aos seus próprios olhos. Então ele trazia esta mensagem, esse tipo de mensagem. Versículo 22, ele dizia: ai dos que são poderosos para beber vinhos, homens forçosos para misturar bebida forte. Versículo 3, ele dizia: ai dos que justificam o ímpio por presentes, e ao justo negam injustiça. Ele viu que as pessoas, tinham pessoas que gostavam de manipular pessoas com presentes, não olhavam se eram pessoas justas ou se eram pessoas ímpias, mas gostavam de manipular as pessoas. Então essa era o tipo de mensagem dele. Mas lá no capítulo 6, quando o seu primo falece, a Bíblia diz que ele, vamos voltar para o capítulo 6 agora, a Bíblia diz que ele tem esta visão. Ele diz, foi ele que diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O séquito do Senhor enchia o templo. O que é séquito?
Séquito é um conjunto de pessoas que acompanham outras pessoas, por obrigação ou por cortesia. Então ele viu o Senhor no seu sublime trono e viu o grupo de seres angelicais. Ele viu o grupo de pessoas que estavam em volta do trono do Senhor. Aleluia! E naquela visão ele também viu seres celestiais, ele viu serafins. E ele diz no versículo de número 2 que os serafins estavam acima dele. Estava acima de quem? Não era acima de Deus. Acima de Deus não existe ninguém. Estava acima dele, estava acima do profeta. E diz que eles, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas eles cobriam os pés, e com 2 asas eles voavam. E diz que cada um olhava para o outro e proclamava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória do Senhor. Aleluia! Toda a terra está cheia da glória de Deus. Deus forte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eles proclamavam a santidade de Deus. O profeta Isaías convivia em uma época que a Síria estava predominando sobre Judá. O rei Senaqueribe, ele era um rei perverso, e Israel tinha que pagar tributos, Judá tinha que pagar tributos para os assírios, para o rei da Síria. E diz que foi o profeta Isaías que orou ao Senhor e que instruiu o rei para não mais se render aos pés de Senaqueribe. E a Bíblia diz que através da oração deste homem, o Senhor deu vitória a Judá sobre a vida dos sírios. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo, e o anjo do Senhor matou quase 200.000 dos soldados assírios, por causa da oração deste profeta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, ele viu aquela visão. Ele viu aqueles seres diferentes proclamando a santidade de Deus. Aleluia. Os seres que estão nos céus, eles estão proclamando a santidade de Deus, porque Deus é santo, e nós aqui na terra também devemos proclamar a santidade de Deus. A igreja do Senhor aqui na terra, ela tem que se preocupar com a santidade de Deus, porque diz o Senhor: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor vosso Deus. Então Isaías, ele viu, e quando ele viu tanta santidade, Glória a Deus. quando Isaías ele vê tanta santidade, quando ele vê os serafins proclamando que toda a terra está cheia da glória de Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Ele disse no versículo 4 que os umbrais do templo, os umbrais do templo, os umbrais da casa do Senhor, eles se moviam. Imaginou, meus irmãos? Nós estamos aqui, Deus brada aqui de uma forma tão poderosa, e essas portas começarem a tremer, esta casa começar a tremer. É uma coisa muito gloriosa, é uma visão muito gloriosa, é o sobrenatural de Deus. Isto pode acontecer, porque a Bíblia diz que a igreja primitiva orava pedindo ao Senhor ousadia para pregar o Evangelho, e quando eles oraram, diz que tremeram o lugar, e todos foram cheios de poder, e todos foram cheios da graça de Deus, da ousadia para continuar ministrando o Evangelho do Senhor. Aleluia!
Então o profeta diz que os umbrais das portas se moviam. Este Deus nosso é tremendo, meus irmãos. O Deus que a Assembleia de Deus prega há 100 anos neste Brasil é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus glorioso. É um Deus que salva, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma, é um Deus que restaura. Glória a Deus. Aleluia. E diz que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam. E diz que a casa encheu de fumaça. Glória a Deus. Aleluia. Quem quisesse ver o outro não conseguia, porque a fumaça estava dentro da casa de Deus. A fumaça, ela vinha representando a glória de Deus. Aleluia. Quantos creem, meus amados irmãos, que o Senhor está aqui? Quantos creem que a glória de Deus está aqui neste lugar? Quantos podem sentir a presença de Deus aqui? Aleluia. Aqui que é o lugar de nós sentirmos a presença de Deus. Aqui é o lugar de nós recebermos a graça de Deus. Aqui é o lugar de nós recebermos a autoridade de Deus, o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo, a unção que vem do alto, o revestimento de poder. Porque sem revestimento de poder ninguém ganha alma. Sem revestimento de poder ninguém expulsa demônios. Sem revestimento de poder ninguém ora para o enfermo e o enfermo é curado. Sem o revestimento de poder ninguém prega o evangelho com ousadia. A igreja do século 21 está precisando de poder. A igreja do século 21 está precisando de mais autoridade. Está precisando de mais unção, está precisando de mais graça. Aleluia, mas tudo que nós precisamos, eu tenho uma boa notícia para os irmãos. Tudo que nós precisamos, Jesus tem para nos dar. Tudo que nós precisamos, Deus tem para nos dar. Aleluia. Aleluia, quando ele ouve aquilo, quando ele vê aquilo. Aleluia, versículo de número 5. Aí ele para de olhar para os outros. Ele para de apontar os outros. Ele para de apontar os bêbados. Ele para de apontar aqueles que ajuntam casa a casa. Aí no versículo 5 diz que ele olha para si. Ele olha para si e diz assim: ai de mim, porque vou perecendo. Quem vê a santidade de Deus, meus irmãos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós se aproximamos do Senhor, aleluia, nós vamos vendo mais os nossos defeitos, nós vamos vendo mais as nossas necessidades. Quanto mais você se achega a Deus, você vê que você precisa mais de Deus. Nós precisamos mais de Deus a todo instante da nossa vida. E quando ele vê a santidade de Deus, ele diz consigo: ai de mim. Mas quem sabe ele não achava que já estava pronto. Quem sabe ele não achava que já estava preparado. Quem sabe ele já não se achava que era o profeta que estava no palácio. O profeta amigo dos reis. Que tinha uma mensagem para a classe alta. Mas quando ele vê a glória de Deus, a visão do profeta muda. Aleluia. Eu ministro aqui nesta noite a palavra do Senhor. E o Espírito Santo que habita em mim, que me ungiu, ele me revela que tem muita gente aqui que precisa mudar a sua visão. Aleluia, que precisa mudar o seu conceito, que precisa mudar a sua maneira de pensar. Aleluia. Ele olha para si e diz: ai de mim. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Já profetizava, meus irmãos. Já profetizava. Já pregava.